Olá, amigos do Verdade Oculta, é um prazer imenso estar aqui com vocês ao vivo. Como vão todos vocês? Hoje a surpresa é espetacular, vocês não vão acreditar quem nós temos a honra e o privilégio de estar aqui conosco hoje para responder pergunta, um grande guerreiro. Ele tem tudo a ver com Verdade Oculta, porque ele desvenda as verdades ocultas, claro. Mas antes eu vou dar um bom dia, uma boa noite para o meu querido amigo Rubens. Como vai, Rubão? Alô, Silvão, feliz hoje em dobro, porque além de estar ao seu lado, que é uma pessoa que a gente admira e tem um carinho muito grande, nós estamos também hoje ao lado de outro grande homem da sociedade contemporânea, uma pessoa que a gente tem um privilégio, um amor muito grande por ele e uma satisfação de fazer parte da mesma geração, né? De ser contemporâneo deste grande médico, essa pessoa ilustre, que tem um carinho muito grande com a população brasileira e nos traz informações muito importantes. Silvio. Verdade, Rubão. Então vou apresentar o nosso querido, uma pessoa que o Verdade Oculta admira naturalmente. Nos nossos encontros ele sempre está dentro, direto ou indiretamente, falamos dele o tempo todo. Muito boa noite, doutor Lair Ribeiro, um prazer gigantesco ter o senhor com a gente. Boa noite, Silvio, boa noite, Rubens, boa noite, internauta do canal. Para mim também é um prazer muito grande. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pela audiência que vocês têm e pelas ideias revolucionárias que são apresentadas. Parabéns, você tem que ter bastante coragem para fazer isso. Bom, o prazer é todo nosso. Ainda receber um elogio de uma pessoa que nós admiramos realmente, somos fãs de carteirinha, mas primeiramente pela coragem, né? Pela audácia de enfrentar o sistema, que nem todo mundo tem essa coragem, né, doutor? Precisa ser muito corajoso. A gente corre risco até de vida, mas a minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre, poderosa, com amor e sabedoria. Eu vou fazer isso até a véspera da minha morte. Maravilha, doutor. Meus parabéns aqui em nome de todos do Verdade Oculta e muito obrigado por ter aceito o convite. O senhor muito nos honra com a sua participação aqui, indiscutivelmente, né? Como nós somos... Estou muito satisfeito em estar aqui conversando com vocês. Maravilha, doutor. Bom, doutor, eu vou fazer algumas perguntas a respeito, claro, de saúde, né? Porque o senhor não fala de doença, e sim de saúde, ou seja, explica para as pessoas como não ficar fazendo a manutenção da doença, e sim liquidar, né, a doença, e trato com alimentação, trato com a sua forma de se automedicar, que é extremamente perigosa, e o doutor Lair sempre chama atenção para tomar cuidados, lê a bula, né? Se lê a bula do remédio, ninguém toma remédio, né, doutor? Maravilha. Eu vou fazer a pergunta para o senhor, o Rubens vai complementar, né? Novamente, seja bem-vindo. Por que as doenças cardiovasculares ainda matam tanto hoje em dia, sendo que é uma doença histórica? Ela teria que já ter alguma solução, né, doutor? Por que elas continuam matando de uma forma tão agressiva, doutor? Eu quero começar dizendo que a saúde não é tudo, mas tudo é nada sem a saúde. Então, o que nós temos que discutir é como permanecer saudável. Infelizmente, apesar de todo o progresso na tecnologia, no avanço da cirurgia cardíaca, da angioplastia, do stent, ainda estamos devendo, porque a cardiologia ainda continua sendo responsável por tratar uma doença que é a principal causa de morte. Se você perdeu a sua carteira lá no escuro, você está procurando ela onde está acesa a luz, e não onde você perdeu, e alguém te pergunta, por que você está procurando a sua carteira que você perdeu aqui e não lá? E você disser, é porque aqui está iluminado e lá está escuro. Por mais iluminado que esteja, se você está procurando a sua carteira onde você não perdeu, você não tem chance de achá-la. A mesma coisa acontece com a cardiologia. A parte nutricional, a parte de atividade física, a parte do sono reparador, isso tem que ser cuidado antes de tudo. Não existe um remédio que vai resolver o problema. O máximo que um remédio faz é remediar. Ele não resolve nada. O melhor tratamento para uma doença é não adquiri-la.
E é isso que nós temos que ensinar o nosso povo a ter saúde. Infelizmente, no Brasil, a palavra prevenção só existe nos livros. Pois é, tem razão, doutor. Comentário, Rubens? Sim, Silvão. Apenas dizer que os problemas, né, de saúde, eles hoje, cada vez mais, são inerentes às pessoas que passam exatamente dos 40, 50 anos. Eu já ouvi o doutor Laí Ribeiro falar por diversas vezes, né, que a questão da velhice não é em si a doença. As pessoas podem envelhecer de forma saudável. Já ouvi o doutor Laí Ribeiro repetidamente falar sobre isso. E eu penso, Silvão e doutor Laí, que se a pessoa tiver conhecimento, né, exato de onde procurar essa carteira, certamente ela encontrará o que ela perdeu e recuperará o tempo perdido, né? Eu criei uma frase que o conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde. Quantas pessoas às vezes têm que passar por uma cirurgia ou por um procedimento mais, né, vamos dizer, complicado, porque não tinha... Não é verdade, doutor? Porque não tinha conhecimento antecipado. E eu penso que esse trabalho que o doutor Laí faz, ele é muito importante nisso, né, de prever, de antecipar, né, todas essas possibilidades negativas para a gente. Ele não ajuda a indústria farmacêutica a vender remédio. Como a indústria farmacêutica é uma indústria, o próprio nome já diz, ela está aí não é para cuidar de saúde, ela está aí para ganhar dinheiro, e ela comprou o cérebro dos nossos médicos durante 6 anos da Faculdade de Medicina. Nós somos expostos a apenas remédio, não existe nenhuma abordagem natural, não existe nenhuma abordagem de alimentação, por incrível que pareça, num curso de medicina de 6 anos. O médico tem 6 horas de aula sobre nutrição. Então, nós não sabemos absolutamente nada sobre nutrição. E se você não sabe nada sobre nutrição, você não está praticando a medicina moderna, porque a medicina moderna, como já dizia Hipócrates, é que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Enquanto você não entender que o melhor remédio para você é a sua alimentação correta, nós vamos continuar tendo esse problema. Você hoje pega um brasileiro com 65 anos de idade, ele tem, no mínimo, várias doenças que fazem ele tomar, média, 6 remédios por dia. Ele toma um remédio para pressão, ele toma um remédio para colesterol, ele toma um remédio para artrite, e assim por diante. Cada remédio desse traz um efeito colateral, porque o remédio é um corpo estranho para o organismo. Ele é uma molécula que não existe no planeta Terra. Do contrário, não seria patenteado. A patente da indústria farmacêutica só permite se você provar que essa molécula que você inventou, que você descobriu, que ela não exista no planeta Terra. Aquilo que não existe no planeta Terra é um ET. Então, quando você coloca um remédio na boca, o seu organismo não tem a menor ideia do que fazer com ele e vai procurar eliminá-lo. E no processo de eliminação, vai criar um efeito colateral, que vai atingir uma outra área, que não aquela que você foi no médico. Então, você vai num outro especialista que vai lhe dar um outro remédio para outra área, que vai atingir uma terceira área. Você imagina, depois que uma pessoa está tomando 6 remédios, ela já nem sabe mais qual a doença dela. Ela agora tem uma doença causada pela combinação desses remédios. Loucura, né, doutor? A indústria da enganação, o senhor costuma dizer que é a indústria do adoecimento, né? É uma frase que o senhor diz muito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da indústria do adoecimento. É óbvio que é interesse do sistema particular, talvez menos o público, mas o particular, que as pessoas fiquem doentes. Ou seja, isso nós herdamos da onde, doutor? Dos Estados Unidos? De onde veio essa coisa de atacar as pessoas dessa maneira, com medicamentos, coisas que não combinam com a gente? Rubens, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de complementar a pergunta, ô Silvio, além da questão da indústria do adoecimento, perguntar ao doutor Laí Ribeiro, na opinião dele, por que a medicina não criou a indústria da saúde, no lugar da indústria do adoecimento? Por que não trabalhar, industrializar a vida das pessoas para que dure mais? E sim para que... Em 1910, nos Estados Unidos, os 2 homens mais ricos da época, o Carnegie e o John Rockefeller,
contrataram um indivíduo chamado Abraham Flexner para fazer um levantamento das faculdades de medicina, porque tanto Carnegie quanto John Rockefeller tinham um interesse muito grande na indústria farmacêutica. E eles resolveram mudar o currículo médico e criaram um currículo médico novo, sofisticado na época, e eles iam até as faculdades e diziam, se vocês seguirem esse currículo, nós damos dinheiro para a faculdade. E para nós sabermos se vocês estão aplicando o dinheiro corretamente, nós precisamos que na sua diretoria tenha um membro nosso para olhar como é que o dinheiro está sendo gasto. E eles fizeram isso nos Estados Unidos inteiro. Então, conclusão, houve uma mudança total no modo de ensinar a medicina. E as curas naturais que existiam até então foram praticamente abolidas. Fecharam mais de 100 faculdades de naturopatia para naturopatas. Fecharam mais de 100 faculdades de homeopatia. E só deixaram a medicina alopática. Então, o estudante entra na faculdade de medicina e, durante 6 anos, ele é bombardeado com a abordagem do remédio. Ele não consegue ver outra coisa. A analogia que eu faço é a seguinte: um peixe nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Ele só vai saber que ele vive na água o dia que você colocá-lo fora da água. Se ele passar a vida inteira dentro da água, ele não vai saber que ele vive na água. Então, o médico, como ele passa 6 anos, como nós passamos 6 anos sendo bombardeados com a medicina do remédio, do remediar, nós não sabemos fazer outra coisa. E quando vem um conhecimento que não encaixa naquilo que você estudou, aí a reação do médico nossa é a seguinte: isso aí não é científico. Eu quero dizer para você que o PubMed, que é uma das plataformas mais pobres que tem hoje, tem 22 milhões de artigos sobre medicina. E que no ano de 2018 serão publicados mais 500 mil novos artigos. Então, qualquer assunto que você falar na cura natural tem trabalho científico. Mas o médico procura ignorar isso, e ele tem um jargão, que você já deve ter ouvido, que é o seguinte: isso não é científico. Parece que quando a coisa aperta, ele sai com esse jargão. Hoje, a gente faz isso, tira a prova dos 9 na hora, porque você pega o Google Acadêmico, que é uma plataforma muito superior ao PubMed, e você digita, entre aspas, lá o que você quer encontrar. Imediatamente você vê que é aquilo que ele falou que não é científico, tem 1.000, 2.000, 3.000 artigos publicados. Então, não falta ciência para isso. Tudo que eu ensino, tudo que eu pratico, tudo que eu ensino, que eu divulgo, tem embasamento científico, sim. Claro que tem embasamento científico. Agora, só que a indústria farmacêutica, ela criou um obstáculo, e para você aprovar um remédio, você precisa de 3.000 casos. A não ser que você tenha milhões e milhões e milhões de dólares, você não vai fazer isso. E nenhuma indústria farmacêutica está interessada em desenvolver um remédio que não tenha patente, e não lhe dá a garantia de exclusividade, porque a patente farmacêutica ela dura 17 anos. Você gasta mais ou menos uns 8 anos para colocar o remédio no mercado, e durante 9 anos você tem exclusividade absoluta desse remédio, mas contanto que ele seja patenteado. Porque se ele não for patenteado, outras indústrias podem entrar no mercado. E a lei principal da patente é a seguinte: não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, ninguém pode patentear oxigênio, ninguém pode patentear zinco, ninguém pode patentear selênio, nada disso. Tem que, para ser patenteado, tem que ser uma molécula exclusiva que não exista no planeta Terra. Aquilo que não existe no planeta Terra, eu chamo de ET. Que não existe aqui, tem que ser extraterrestre. E se ela é um ET, quando ela é colocada na boca, claro, o organismo não sabe o que fazer com ela. Por isso que você pode pegar as bulas dos remédios patenteados, você vai ter uma série de efeitos colaterais. Se o paciente lê os efeitos colaterais, ele não vai querer tomar aquele remédio. Essa é a verdade. Verdade, doutor. É impressionante, viu, doutor? Como uma coisa... Verdade oculta.
É verdade. Mas é isso, como sempre, o grande doutor dando a sua exposição brilhante, né? Quero lembrar vocês que estão assistindo ao vivo aí, não deixar de dar o like, dar seu compartilhamento, ou seja, o doutor Lair merece ou não merece? Claro que merece todo o nosso carinho, diga-se até amor, né? E ele falou uma coisa muito interessante, viu, Rubens? Ele falou que tudo que é natural não é comprovado cientificamente. Ou seja, continuam batendo no nosso Criador do céu e da terra com toda a força, né? Ou seja, jogando as coisas lindas que a natureza nos deu no vaso e enchendo a gente de ET, como disse o doutor, muito bem colocado, Rubens. Silvão. Deus fez, eu chamo da farmácia de Deus. A natureza é a farmácia de Deus. Agora, eu tenho um contraponto que é interessante. Você nunca viu um estudo científico se pular sem paraquedas é pior do que pular com paraquedas. Na verdade, não tem nenhuma publicação científica. Vai lá e pula sem paraquedas. Vamos ver o que vai acontecer. É tão óbvio. Quando é tão óbvio, não precisa de estudo de 3.000 casos, entendeu? É óbvio. Nada fala mais alto do que resultados. Se eu lhe dei uma orientação natural, você fez uso, sarou, isso é um caso já, entendeu? Não precisa, você pulou de paraquedas, e não sem paraquedas. Então não precisa ficar fazendo repetição de casos. Com essa história de ter que fazer 2.000, 3.000 casos, isso é uma barreira que a indústria farmacêutica colocou para que ninguém mais entre no mercado, para que eles tenham essa exclusividade de mercado. E ninguém vai poder fazer isso com uma molécula que não tenha patente, ou seja, feita pelo criador. Entenderam agora? As frases. Com você, Rubens. As frases de efeito, né? O sistema que está aí manipulando, comandando, dominando as mentes, já há muito tempo criou frases de efeito. Cientificamente correto e outros corretos que você vê por aí, né? Socialmente correto e tudo mais, são frases de efeito que são, vamos dizer assim, invocadas no momento em que eles precisam dar um safanão em uma situação que não tem, por parte deles, algum interesse em que seja propagada. Eu penso que o doutor Lair Ribeiro, vivendo nesta contramão, né, da realidade criada por eles, uma realidade virtual, não verdadeira, né, ouve muito essas frases de efeito quando ele vai fazer as suas, né, palestras pelo Brasil e pelo mundo. Ô Silvão, eu quero perguntar uma coisa, doutor Lair Ribeiro, sobre o remédio. Por exemplo, o que eu coloco na boca, para mim, é alimentação. Se eu colocar um grão de feijão, eu estou me alimentando com um grão de feijão. Se eu colocar, por exemplo, legumes, frutas e verduras, eu vou me alimentar. Quando eu coloco esse comprimido, ele também não é alimento porque entra pela boca. Agora, né? Agora, o pensamento que eu fico aqui na minha mente, né? Vamos dizer, analítica, se eu posso me alimentar de produtos naturais, conforme indica o doutor Lair Ribeiro, a vida toda, por que eu vou esperar a situação apertar para me alimentar de um negocinho desse tamanho, sintetizado em laboratório, que pode me bombardear, né? Eu tenho a resposta para você. Na faculdade, nós aprendemos que a pessoa está doente, ela tem que ter uma lesão. Se o médico não achar nada em você cristalizado no seu corpo, ele diz que você não tem nada. Se bem que você pode sair de lá e ter uma morte súbita. Mas se ele não achar uma lesão física, ele diz que você não tem nada. E é mais ou menos assim, ele dizendo, você pode ir embora, o dia que você ficar doente, você volta. Porque eu não sei tratar de saúde. Eu só entendo de doença. E como eu não consigo achar uma doença em você agora, isso significa que você não tem nada. Só que um câncer de próstata, por exemplo, ele demora 20 anos para se manifestar. Se você tem uma pessoa que tem um câncer de próstata hoje, ele já tinha esse câncer de próstata há 10 anos atrás, porque o câncer leva 20 anos para crescer e se manifestar clinicamente. Mas como o médico não encontrou aquele câncer, ele disse, você não tem nada. Aí um dia ele vai lá para fazer um check-up e descobre que está com câncer de próstata com metástase. Agora sim, agora você está doente. Vem cá, que eu vou resolver o seu problema. Se resolvesse, estava ótimo. Você deve conhecer gente que, na sua família, nas suas amizades, pessoa que teve câncer, você sabe o que acontece. Ele faz a cirurgia, faz a quimio, faz a rádio, e um dia você vai no enterro dele, infelizmente. A maioria é assim. A grande maioria. Quer dizer, é tarde demais. Aquilo podia ter sido tratado
muito antes, com a farmácia de Deus, com aquilo que foi colocado na natureza. Sensacional, doutor, muito excelente a sua resposta. Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui no Verdade Oculta, dê seu like, doutora Laí Ribeiro vai responder diversas perguntas, é uma pessoa diferenciada realmente, faz um trabalho espetacular, salva muitas vidas, né? É aquela coisa, né? O médico, ele traz para você uma coisa familiar, né? Antigamente a gente tinha essa coisa, eu sempre falo com o Rubens, o médico era uma das pessoas mais respeitadas, tanto como médico, tanto como advogado, né? Na época, como nós tínhamos nossos tenros, adolescência, a medicina era uma coisa admirável, né? E hoje em dia nós temos que abandonar o sistema, nós não cremos mais em médicos, e aparece o Dr. Laí Ribeiro que substitui isso, mostrando que existe chance sim para você que quer buscar uma cura, né? Que quer buscar uma maneira para poder ter uma vida saudável, para poder usufruir com a família. Então, eu tenho uma novidade espetacular que o Dr. Laí Ribeiro vai falar daqui a pouco, que ele vai lançar dia 18, mas antes o Rubens parece que quer falar alguma coisa. Não, Silvão, apenas daqui a pouquinho a gente chamar o grupo de 3 primeiras pessoas que vão participar, né? E para poder ficar bem espaçado de um para o outro. Ok, maravilha. A próxima pergunta é muito interessante também, Silvão, é sobre a questão da doutrinação mental, né? Isso é verdade, é interessante. Estou ansioso para ver essa resposta do Dr. Laí Ribeiro também. Doutor, há uma lavagem cerebral, porque a palavra da moda é hipocondríaco, né, doutor? É uma palavra bonita, né? Você vê músicas com esse tema, vê novelas falando disso o tempo todo. Como é que é essa lavagem cerebral, doutor? Você imagina como é que eles treinam um elefante. Eles pegam um elefante bebê, amarram uma corrente na perna dele, amarram numa árvore. Ele tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, até que um dia ele desiste. Ele se dá conta que ele está amarrado numa árvore. Esse elefante agora cresce, fica enorme, estira a corrente da perna dele, amarra uma cordinha, amarra na perna de um tamborete no circo. Ele continua pensando que ele está amarrado numa árvore. Era só mexer com o pé que ele estava livre. Mas como ele está condicionado, ele tem uma corrente no pé, que ela está ligada numa árvore, que já tentou inúmeras vezes, quando pequeno, sair, não conseguiu, então ele se sente preso. Isso é a imagem que eu posso trazer para você de uma lavagem cerebral. Eles fizeram uma lavagem cerebral nós, médicos, dizendo que colesterol faz mal. Colesterol é um excelente nutriente. Das 100 trilhões de células que nós temos no corpo, o colesterol faz parte da membrana de todas elas. 25% do nosso colesterol está no cérebro. O colesterol é responsável por todos os hormônios sexuais. O colesterol é responsável pela vitamina D3. O colesterol é responsável pela formação da bile, para a absorção das vitaminas lipossolúveis. O colesterol é responsável pela formação da mielina, que encapa os nervos. Então, eu diria que um dos maiores nutrientes mais importantes é o colesterol. Mas nós sofremos uma lavagem cerebral de que colesterol é uma gordura. Não é verdade. Você pode conversar com qualquer bioquímico que você conheça, ele vai te dizer que o colesterol nunca foi gordura. Ele é um lipídio. Nem todo lipídio é gordura. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. E segundo, o colesterol é formado a partir de açúcar, a partir de carboidratos, e não a partir de gordura. Mas você vê, isso aí espalhou de um jeito que é igual o elefante agora adulto, amarrado no banquinho, no tamborete, pela corda, lá pensando que está amarrado na árvore. Todo mundo pensa assim, todo mundo age assim. Se o remédio para baixar o colesterol não trouxesse consequência, até a gente poderia tolerar, mas é um dos piores venenos que tem. Esse é o grande problema. Então, a pessoa tem um nutriente importante que ela está baixando, não existe nenhum estudo, mostrando que colesterol causa doença cardíaca. Existe
correlação, mas não causalidade. O que eu quero dizer com isso? Se você mostrar para mim que a incidência de diabetes dobrou nos últimos 20 anos, e se você provar para mim que a venda de tênis dobrou nos últimos 20 anos, só falta você me dizer, então, que agora usar tênis causa diabetes. Dobrou a venda de tênis, dobrou o diabetes. Isso é uma correlação, não é uma causação. Não existe nenhum estudo na literatura mostrando que o colesterol causa problemas. Existe correlação. É mais ou menos assim, você tem um incêndio, lá tem um bombeiro. Não é o bombeiro que está causando o incêndio, mas todo incêndio, eventualmente, tem um bombeiro. Você vai dizer que foi o bombeiro que causou? Não. O bombeiro está lá para apagar o incêndio. O colesterol é mocinho, ele vai lá para apagar o fogo. É mais ou menos assim. Mas, infelizmente, ele é preso, algemado, e o remédio que é dado tem sérias consequências. Maravilha, doutor. Que coisa incrível, né? A gente vê cada coisa. Rubão, seu comentário? Comentar, ô Silvão, a facilidade que o Dr. Laí Ribeiro tem para passar as informações de uma forma muito simples e didática. Ele cria, né, tipo assim, umas ilustrações. Eu lembro do Messias no Novo Testamento, em relação a isso, claro, né, de criar ilustrações que as pessoas conseguem enxergar e passar a perceber algo que para o povo é bem, vamos dizer assim, estranho, que é a metalinguística utilizada por médicos, até mesmo a escrita, né? Vai entender uma escrita do médico na receita, é difícil. Mas o doutor Laí Ribeiro traduz essas coisas que durante muitos anos a medicina, a indústria farmacêutica nos coloca alheio, ele traduz para uma linguagem popular, dando exemplos fora de série. Então, o nível de comunicação do doutor Laí Ribeiro é interessante, porque quando ele está na palestra dele de alto nível, ele tem o assunto. E quando ele está falando com o pessoal todo igual nós, assim, pessoal simples, ele consegue passar com uma facilidade incrível. Jesus, quando ensinava, ele usava parábolas. Como é que Jesus vai ensinar como é o mundo espiritual, falando para um povo que vive no material? O único jeito de fazê-lo é via metáfora. Como é que eu vou ensinar para um peixe, ou como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa, como é que é a onda do mar? Só se for metaforicamente. Então, a metáfora é mágica. A metáfora ajuda você a entender as coisas. Então, o bom político, ele é metafórico, ele conta história. Jesus ensinava contando histórias. Então, a Bíblia é cheia de histórias. A Bíblia é cheia de parábolas. Via parábola, via história, via associação. Então, para poder o pessoal entender, fica simples a gente fazer essas comparações. Eu sempre utilizei muito a metáfora. Isso me ajuda muito em dar as aulas que eu dou para médicos. Sensacional. Rubens, você vai querer partir para as perguntas ou eu continuo aqui, Rubão? Desculpa, Silvio, cliquei errado. Então, nós temos aqui uma sequência de 3 mais 3 mais 3. Eu tenho o Célio, ele mora no litoral, em Praia Grande, em São Paulo. Tenho também o Washington Damião, que era gordão, ficou magrinho, fazendo agradecimentos ao Dr. Laí, os dois. E a Evelyn, esposa do Marcelo Creton, fazendo uma pergunta ao Dr. Laí. O áudio aqui eu não consigo jogar com som tão bom como vai para o ar, aí para o Dr. Laí. Mas vamos ver se a gente consegue que ele ouça pelo menos alguma coisa aí dessas participações nossas, tá bom? E a gente volta em seguida. Vamos ver um por um então. Vamos lá. Primeiro, Célio. Olá, Dr. Laí. Aqui é o Célio Sganzello, de Praia Grande, litoral de São Paulo. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer por suas boas orientações, né, principalmente sobre os alimentos. E o destaque é pela dica que o senhor deu aí do óleo de coco, né, que passamos a utilizar aqui em casa e realmente os benefícios são muitos. A saúde de todos melhorou. Óleo de soja aqui agora é só para acender a churrasqueira. Obrigado, forte abraço aí. Olá, meu nome é Evelyn, moro aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu e minha esposa, a gente acompanha muito o trabalho do Dr. Laí Ribeiro, né? E a gente acabou conhecendo o doutor através dos vídeos do canal Verdade Oculta, né?
canal do Rubens mesmo. Comecei a tomar, eu e meu esposo, cloreto de magnésio, a gente comprou o pote pelo site, só que a gente descobriu que essa fábrica que faz esse cloreto de magnésio, nas especificações tem metais pesados, né? Tem a sigla PB, chumbo, né? E eu pesquisei e descobri que é chumbo. Então, eu queria a opinião do doutor a respeito onde eu posso conseguir um cloreto de magnésio que não tem esses metais pesados, né? Onde eu posso estar conseguindo para a gente poder voltar a tomar esse cloreto de magnésio com segurança, né? Eu queria a opinião do doutor. Olá, Dr. Laí Ribeiro. Sou Washington, de São Caetano do Sul. Queria agradecer você por ter me feito perder 50 quilos em um ano, sem remédio ou cirurgia, nada. Graças ao seu conhecimento, e você passa isso pra gente, não tem preço, não tenho palavras para agradecer o que você fez por mim e pelos outros também. Então, doutor Laí, o Célio apenas agradeceu o senhor, falou que usa hoje o óleo de coco, entre outras coisas, está se dando muito bem. Por outro lado, o Washington falou que era gordão, ficou magrinho em um ano, de acordo com o que o senhor instruiu, né, instruir as pessoas para poder ter uma alimentação saudável. E a Evelyn falou que comprou um produto, mas ele tem metais pesados. Ela quer saber qual que ela pode tomar que não tenha chumbo. Eu não sei, não entendo dessas coisas, né? Eu vou ver o quanto que eu posso responder. Tá. Eu acredito que o produto que ela comprou, que é produto para análise, por isso que chama PA, ele não tem contaminação com chumbo. Mas vamos supor que ela tenha se intoxicado por chumbo por alguma razão. Como é que é a solução? A solução é ela usar um condimento chamado coentro. Todos vocês conhecem, que a gente põe na comida. Se você puser coentro na sua comida, pelo menos 3 vezes por semana, vai ajudar você a eliminar o chumbo. Se você tiver uma intoxicação por chumbo muito grande, a doença chama saturnismo. E o modo de tratar é dando uma coisa chamada EDTA, que, aliás, é permitido no Brasil usar o EDTA com essa finalidade, de tratar a intoxicação pelo chumbo. Eu acho que ela está preocupada à toa. Pelo produto PA que ela se referiu, não existe essa intoxicação. Se tiver chumbo lá, a quantidade é mínima, é irrelevante. Mas se ela achar que ela está intoxicada, eu recomendo que ela faça uso de coentro, diariamente, 2, 3 vezes por semana. Maravilha, doutor. O doutor tem a dimensão de quantas pessoas ele ajuda. É impressionante os relatos que a gente recebe cotidianamente aqui da influência do doutor positivamente, porque tanto a mídia como todos os meios gostam de bater no doutor, né? Natural, né? O doutor é contra o sistema aí que financia as emissoras, né? Que financiam os médicos, então vão bater. Mas nós temos aqui um relato totalmente inverso, relatos, como o senhor viu, ao contrário, ou seja, mostrando que o doutor Laí Ribeiro é extremamente importante para o Brasil. Doutor Laí Ribeiro, presidente da República, quem sabe, né? Nós teremos esse privilégio. Mas, sabe de uma coisa? O trabalho que eu faço hoje, ele seria impossível se não houvesse a internet. Porque a internet dá força para a gente, entendeu? Você com o seu canal aí, você pode revolucionar o mundo. Isso hoje é permitido, a tecnologia permite isso. Então, esse trabalho que vocês fazem aí, por exemplo, de trazer ideias revolucionárias, há 20 anos atrás não seria possível. Mas hoje, da sua casa, sentado na sua mesa, você consegue fazer esse trabalho lindamente. A mesma coisa acontece comigo. Eu só consigo ter esse impacto, eu sozinho, que uma andorinha sozinha não faz verão, eu estou fazendo. Eu sozinho tenho esse impacto, porque eu gosto de conversar, eu sou um bom comunicador, e eu então entrei na internet logo lá no começo e faço esse trabalho quase que diariamente. E isso tem um impacto enorme. E hoje o nome Laí Ribeiro se divulgou. Eles sabem que eu não tenho consultório, eu não compito com ninguém. A minha finalidade é ensinar conhecimentos que são práticos, entendeu? Coisa que você pode fazer em casa e que você não necessita de nenhuma sofisticação maior. E o pessoal está entendendo isso. Eu agradeço vocês estarem trazendo pessoas
que passaram pelo processo. Por exemplo, um aí mencionou sobre o óleo de coco. O óleo de coco, na minha opinião, é o terceiro melhor alimento do mundo. O primeiro melhor alimento do mundo é o leite materno. O segundo melhor alimento do mundo, na minha opinião, é o ovo, porque dali vai sair a vida. Tudo que a vida precisa está no ovo. É bem embaladinho, é barato, não tem complicação nenhuma, não tem efeito colateral nenhum, tem todos os minerais, tem todos os aminoácidos, tem como grande maioria de vitaminas, e é uma coisa que era proibida até bem pouco tempo. Só depois que saiu em revistas não médicas é que o pessoal começou a acreditar. Eu falo nisso há mais de 20 anos, e 20. Eu falo nisso há 35 anos. Eu digo o seguinte: se você me trouxer um trabalho científico mostrando que ovo aumenta colesterol, eu rasgo meu diploma de medicina. Você vai trazer assim, ó, ovo frito em canola aumenta o colesterol, batatinha frita em canola aumenta o colesterol, mandioquinha frita em canola aumenta o colesterol. Isso não tem nada a ver com ovo, nem com a mandioquinha, nem com nada. Tem a ver com canola. E não é um óleo recomendável. O canola, até bem pouco tempo, era usado como óleo lubrificante, para óleo de lubrificação de motor. Ele vem de uma planta chamada couza, e tem um ácido chamado erústico, que lesa o coração. Só que a planta tem 55% de erústico. Se um cavalo come a planta, se um boi come a planta, ele morre do coração. Então, os criadores não deixam os animais passarem perto. Só que modificaram isso geneticamente, é um transgênico, e fizeram com que ele baixasse a concentração de ácido erústico. Mas você sabe muito bem que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Se você tomar um veneno, mesmo que seja pouquinho, todo dia, no final você vai acabar terminando envenenado. Então é muito importante isso. E o terceiro é o óleo de coco. O óleo de coco, ele está no Brasil, ele é barato, ele é simples, e ele é um tipo diferente de gordura. Mesmo aqueles que não acreditam que gordura não faça mal, o óleo de coco é triglicérido de cadeia média. É o capróico, o caprílico, o cáprico e o láurico. O ácido láurico, que tem 47% da gordura do coco, é láurico. Quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina. Ele mata vírus, ele mata bactéria, ele mata fungo, ele mata protozoário. Olha que maravilha. E é o que existe no leite materno. O leite materno tem 19% de ácido láurico. O óleo de coco tem 47% de ácido láurico. Por isso que muitas vezes o óleo, a água de coco, às vezes substitui o leite materno, quando a mãe não consegue ter o leite. Maravilha, doutor. Espetacular sua explanação. Algum comentário, Rubens, sobre esse assunto? Silvão, apenas dizer que aqui em casa também nós usamos óleo de coco. O óleo de soja foi totalmente abolido, né? E usamos também azeite, né? Claro, conforme a orientação do doutor Laí, não saturando o azeite em frituras, mas apenas espejando sobre os alimentos. O azeite conservado no escurinho, sim, doutor? Pode até cozinhar. O que você não pode é levar ele na frigideira nem no forno, tá? Se você levar o azeite de oliva na frigideira ou no forno, o ácido oleico que está lá pode se transformar em elaídico, e não é benéfico. Fora isso, é um excelente alimento. Aproveitando então o gancho também, é claro, né? Vamos aproveitar, né, Silvão? A questão envolvendo a gordura do porco, doutor Laí. A minha esposa, a Amadinha, ela costuma comprar o torresmo e extrair dali a gordura, e a gente usa bastante também, porque eu gosto demais do óleo de coco, mas ela não se deu bem com o sabor do óleo de coco. Tá, né? Já tentou acostumar, mas não acostumou. Então ela usa a gordura de porco. Pois é, a sua avó provavelmente cozinhava com banha de porco. E os antigos tinham uma saúde que nós não temos, não é verdade? Você lembra? Sua avó cozinhava, ela guardava as carnes naquela lata, ela reusava, sua mãe também, ela reusava a gordura, e aquela geração era muito mais saudável que a nossa. Hoje, um brasileiro de 65 anos, como eu disse, tomando 6 remédios diferentes. Naquela época não tinha nem esses remédios para tomar. Então, é uma opção. Como o azeite de oliva é uma opção, como a nossa chamada manteiga de garrafa,
também é uma opção muito boa. Maravilha, Gosto muito, doutor. Ô, Silvio, outra pergunta para o doutor Lair, não vou aqui tomar o tempo meu 2 vezes mais, só essa porque veio na mente agora, eu penso que é interessante. Eu vejo, por exemplo, os radialistas e jornalistas. Uma parcela dos radialistas, não grande, mas pequena, sabe que existe um envolvimento muito grande do sistema, né, que comanda o mundo, e que o povo é apenas um consumidor, um mero consumidor, um pagador de impostos. Mas a grande parte dos radialistas e jornalistas parece que não param para pensar nisso. A pergunta que eu faço ao doutor Lair é, quanto à classe médica, doutor Lair, o senhor acredita que uma boa parte dos médicos sabem da indústria farmacêutica, mas são reféns do trabalho, ou uma boa parte também é doutrinada mentalmente, com a lavagem cerebral? Eu acho que o médico é uma vítima no processo. Como ele não aprendeu diferente, ele não sabe que existe outro mundo. Tá? Quando você tinha um conceito de que a Terra era plana, não tinha jeito de você fazer uma viagem de volta ao mundo com a Terra plana. Quando veio o conceito de que a Terra era redonda, as possibilidades se multiplicaram. Agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Nós, médicos, somos vítimas do sistema, porque nós só aprendemos de um jeito. E se você só aprendeu daquele jeito, e você se forma, e você trabalha 12, 14 horas por dia, que é para isso que o médico foi formado, foi para atender a população, esse médico agora não tem tempo mais de se atualizar. E ele fica com aquele conhecimento que ele aprendeu na faculdade congelado. E tudo aquilo que não encaixa nesse conhecimento que ele aprendeu na faculdade é excluído. E com isso, infelizmente, os médicos não se beneficiam dessas novas descobertas. Mas, como eu digo, antigamente, para se ter um conhecimento médico, você tinha que estudar medicina. O livro de médico de medicina só era vendido na faculdade de medicina, só para estudante. Um leigo não poderia comprar. Hoje você entra no Amazon.com e você compra qualquer livro de medicina. Quer dizer, hoje, uma pessoa leiga começou a ter um conhecimento muito maior. Há uma democratização do conhecimento. E hoje o indivíduo inteligente, ele chega no médico já sabendo da doença dele mais do que o próprio médico, porque é interesse dele resolver o problema dele. E como ele hoje tem acesso à informação, ele chega lá. Então eu explico para os médicos que a gente não pode usar mais aquele glamour do jaleco branco e dizendo eu sou médico, eu que mando aqui. Não, ele tem que ter o paciente, que deixou de ser paciente, ficou impaciente e se tornou um cliente exigente. Esse cliente exigente, você tem que trazer ele como parceiro, porque ele pode te ensinar muita coisa. Um paciente pode ensinar muita coisa para o médico, porque ele tem tempo, ele pode estudar, interesse dele, na doença dele. Então, o médico tem que aproveitar essa mudança de paradigma, onde a democratização da informação aconteceu em todos os níveis, não é só na medicina, não, em qualquer área. Doutor, essa indignação que a gente sente do doutor em relação aos tratamentos não efetivos, a falta de cuidado para com o paciente hoje realmente é uma realidade que o doutor colocou, está buscando a sua própria cura, está lendo, estudando, tem vários grupos na internet, canais falando disso sistematicamente, né? Foi por conta disso, doutor, que o senhor resolveu criar o documentário Curas Proibidas, inclusive está o link aqui na descrição aí, fiquem atentos, está passando aí no caractere. Eu gostaria que o senhor falasse do Curas Proibidas, esse novo documentário que o senhor vai lançar agora, dia 18, se é justamente essa, uma revolta interna do doutor. Eu falei, preciso chegar ao máximo de pessoas, porque as pessoas estão sendo assassinadas dentro de consultórios, né, doutor? Então, em parceria com a Jolivie, nós fizemos um documentário que vai ser apresentado em 4 episódios, gratuitamente, você não paga nada, você tem que cadastrar para isso, e você vai receber, são 4 episódios, mostrando o outro lado da moeda, mostrando aquilo que você não recebe, essa divulgação, porque a indústria farmacêutica não permite isso. O médico recebe o representante do laboratório farmacêutico. Essa é a maior fonte de conhecimento dele. Então, para o próprio profissional de saúde, eu acho que esse documentário Curas Proibidas vai ser revolucionário. Nós estamos nos dedicando muito a isso. Eu tenho mais de 45 anos de formado.
Eu estudo 8, 9, 10 horas por dia. Nós fizemos um trabalho enorme, gravamos 9 horas e 50 minutos para um curso que vem depois, mostrando como é que você faz para ter um coração anti-infarto. Mas para você entender o depois, você tem que entender primeiro esse documentário. Será lançado o primeiro episódio no dia 18 de abril, gratuitamente. Muito obrigado, doutor. Espetacular. Comentário, Rubens, a respeito do Curas Proibidas. Estamos aguardando com expectativa, né, e com ansiedade para poder obter acesso a esse desvendar, né, de mais uma cortina do mistério que foi colocada aí pelo sistema dominante deste mundo cruel. Ô Silvão, gostaria de aproveitar, são 11h40, e trazer mais 3 testemunhos. Tem a Késia de São Paulo, tem o Renando Brunelli, do Espírito Santo, e o José Henrique, também de São Paulo. Silvão. Pois não. Meu nome é Késia Mesquita, falo de São Paulo. Gostaria de saber o que o Dr. Lair acha dos tratamentos utilizados pela psiquiatria, que diz que doenças como a depressão necessitam de uso constante de psicotrópicos. Obrigada. Eu me chamo Renando, moro aqui em Pinheiros, Espírito Santo. Gostaria de saber do doutor o porquê que as doenças erradicadas voltaram a aparecer. Olá, Rubens e Dr. Lair Ribeiro. Sou o José Henrique. Falo aqui de Jundiaí, São Paulo, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Gostaria de saber se as vacinas infantis fazem mal também para a saúde das crianças, como essa vacina da febre amarela. Muito obrigado aí. Doutor, se entendeu, a gente já parte para a resposta, senão eu posso refazer daqui. Não, entendi sim. Vamos lá. A primeira está me perguntando sobre os problemas psiquiátricos. Eu diria que o problema psiquiátrico, na realidade, é um problema nutricional. Hoje, o meu conceito, que é o conceito da maioria do estudo aí, as doenças mentais, na verdade, elas não são mentais. Elas são doenças nutricionais. Ninguém tem deficiência de Prozac. A pessoa tem deficiência de um nutriente que vai perturbar a produção de um neurotransmissor que vai causar uma depressão. No caso aí, por exemplo, se você não tem serotonina, você vai ter uma depressão por falta de serotonina. Mas a serotonina, ela precisa, para ela ser construída, ela precisa de uma matéria-prima. E essa matéria-prima da serotonina é o triptofano, que é um aminoácido que vai virar 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, que vai virar serotonina. Se eu tenho uma deficiência alimentar, se eu não ingiro a matéria-prima, a analogia que eu faço, Rubens e Silvia, é muito simples. Você imagina que você contrata um pedreiro, ele vai levantar uma parede para você, na sua casa, no seu quintal. E ele chega lá e você sai para o trabalho, e quando você volta no final do dia, você pergunta para o pedreiro assim, mas onde é que está a parede? O muro que você ia construir? Mas você não deixou para mim o tijolo e o cimento? Como é que eu vou construir? Eu sou pedreiro, eu sei fazer o muro, mas eu preciso de matéria-prima. O cérebro sabe como fazer os neurotransmissores, a dopamina, a acetilcolina, o GABA, a serotonina. Mas se eu não tenho um nutriente apropriado para isso, não existe. Então não adianta eu ficar dando um remédio que tem uma série de efeitos colaterais. Você pode ler na Bíblia, você pode ler na bula, que é a Bíblia dos remédios, você pode estar vendo lá o seguinte, os efeitos colaterais são piores do que a doença. Então a pessoa fica nessa expectativa que se ela tomar aquilo por um certo tempo, vai curar. Não vai curar nada, você vai ficar dependente e depois você não vai poder nem parar esse remédio, que ela também tem uma síndrome de abstinência. Então isso é respondendo. Respondendo com relação à vacina, eu diria o seguinte, toda vacina tem uma carga que prejudica até um certo ponto. Tudo depende do custo-benefício. No caso da febre amarela, se você mora numa região próxima a uma mata, porque o mosquito ele só consegue voar, o mosquito silvestre da febre amarela silvestre, porque não tem febre amarela urbana no Brasil, a última aconteceu em 1942, no Acre, a febre silvestre, o mosquito ele tem uma autonomia de voo.
Ele não voa mais do que 2 horas e ele voa mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro por hora. Então, se você mora além de 3 quilômetros de uma mata, o mosquito não vai sair lá da mata e vai te picar lá na sua casa. Agora, se você vive numa área endêmica, se essa área endêmica tem macacos, primeiro você tem que ver se tem macaco. Se teve macaco morto, e se foi morto por febre amarela, você sabe que nessa região está havendo uma circulação do vírus. E se você mora, ou trabalha, ou passa por aquela região todo dia, aí você então vai fazer a sua vacinação com a febre amarela, sabendo que existem consequências. Eu conheço gente que está internado por ter tomado a febre amarela, a vacina da febre amarela. Tem gente que não tem nada. Vai depender muito da pessoa. Muito. Se você tem uma pessoa que está frágil, está debilitada, está tomando corticoide, e está tomando imunossupressor porque ela tem um transplante, quando vem a febre amarela, tem uma reação muito forte. Eu respondi a primeira e respondi a terceira pergunta. Eu não estou lembrado qual é a segunda. Você lembra aí, Hugo? Sim, doutor Lair. A pergunta que resta é do Renando Brunelli. Ele perguntou ao doutor Lair Ribeiro sobre as doenças que foram erradicadas e que parece que voltaram, segundo a opinião dele. Pois é. Então, quando você não consegue, por exemplo, erradicar a febre amarela silvestre. Não consegue. Na Amazônia, ela vai existir. Ela está lá quieta. Agora, quando você começa a destruir as árvores e você começa a entrar no habitat, você começa a construir condomínios dentro das matas, que é bonito, que é não sei o quê. Aí você está entrando no habitat daquele vírus, daquele mosquito. E aí, mesmo que ele esteja lá dormente, adormecido, ele volta. Isso está acontecendo. Doutor, existe a possibilidade dessas doenças serem ejetadas propositalmente, né? Porque é aquela coisa, né? Gera-se o problema, pede-se a solução e pronto, de repente aparece milhões de vacinas, está todo mundo resolvido, enfim. Eu acho que não chega a esse... Bom, eu penso que não chegaria a esse ponto. Eu sou um cara otimista, Silvio. Eu acho que seria uma degradação do ser humano ter alguém que fizesse isso de propósito. Isso já aconteceu no Brasil. Eu não sei se você lembra, o Brasil era um dos grandes produtores de cacau, ali na região da Itabuna, etc. E alguém foi lá e levou a praga vassoura de bruxa. E a praga vassoura de bruxa acabou com o cacau brasileiro. Quer dizer, existem pessoas que fazem isso. Agora, se faz isso com pessoas, eu sinceramente, eu acho que seria difícil, mas é possível. Ok, doutor. Doutor, por conta dessa sua indignação natural, a gente sente nas suas palavras uma necessidade de tentar ajudar as pessoas. A gente vê em vídeos que o senhor fez há muito tempo, isso já está no senhor há muitos anos, né? Foi por conta disso que o senhor resolveu fazer o documentário Curas Proibidas. Por que o senhor decidiu comprar essa briga, que é uma briga grande, não é uma briga para qualquer um, não? Por que o senhor decidiu comprar essa briga, doutor? Pelo seguinte, eu tive a oportunidade de morar 17 anos nos Estados Unidos. Eu trabalhei na Universidade de Harvard, trabalhei na Baylor, trabalhei na Thomas Jefferson University, publiquei 149 trabalhos científicos em revistas médicas americanas indexadas. Tive a oportunidade, talvez você está sabendo isso pela primeira vez, tive a oportunidade de ser diretor médico da Merck Sharp & Dohme, que é uma das maiores empresas de indústria farmacêutica do mundo, nos Estados Unidos. E fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, que hoje é a Novartis, que é a maior empresa indústria farmacêutica suíça. Então, durante 8 anos e meio da minha vida, eu convivi em alto nível, e eu percebi que a indústria farmacêutica ela não está interessada em curar doença nenhuma. Ela está interessada em ganhar dinheiro. Então, eu pedi demissão, eu tinha um cargo espetacular como vice-presidente, você pode imaginar. Eu tinha helicóptero que me levava no aeroporto, limusine que me levava, chofer, etc. Mas eu percebi que, na realidade, eu estava prejudicando as pessoas. Então, eu pedi demissão e tenho como missão de vida trazer esse conhecimento médico para o público. Isso ninguém consegue me parar, não tem jeito de me parar.
Primeiro que eu não tenho consultório, eu não preciso de consultório, eu não preciso nem de ser médico para falar o que eu estou falando, entendeu? Eu posso falar de qualquer jeito, né? Qualquer jeito eu falo. Então, eles vão ter que me engolir. Essa é a verdade. E eu tenho uma estratégia, eu vou escrever, eu tenho 38 livros publicados, 4 deles são de medicina, mas eu estou no processo, eu vou escrever 15 livros mais, e eu vou deixar livros aqui para depois que eu morrer, a minha mulher vai publicar para mim. Então, mesmo depois da minha morte, vocês vão continuar falando da Laí Ribeiro aí, eu vou continuar incomodando. O senhor falou, o senhor vai ter que me engolir, vai ser um remédio que tem muita contraindicação engolir o doutor Laí Ribeiro, hein? Porque o doutor Laí Ribeiro bate forte, hein? Bate para derrubar, é o UFC total, doutor Laí Ribeiro. Silvio. Na questão do colesterol, eu sou sozinho contra a cardiologia inteira. Você tem uma ideia. Eu vi o espelho agora quando ele falou, não preciso ser médico para fazer o que eu faço. Eu vou fazer das palavras do doutor Laí a minha. Eu também não preciso ser radialista para fazer o que eu faço, cara. Larguei o rádio em 2008 e não me arrependo. Sem ser radialista fica mais fácil falar as coisas. Gostei. Espetacular, doutor. Novamente aqui, em nome do nosso público, parabéns por esse trabalho maravilhoso. E se depender da gente, o doutor vai viver os 150 anos aí com tranquilidade, para a gente poder usufruir e poder sobreviver a esse mundo aqui, né, doutor? Mas doutor, eu estou morrer novo, viu? O doutor sendo... Desculpa, doutor, repita. Eu tenho 73 anos. Então, vamos batalhar para chegar nos 150 aí, hein? Medicação natural vai longe. Doutor, o nosso público tem, como eu já disse, um carinho espetacular para com o senhor, tem uma consideração fantástica, gostam, o Rubens é fã, o Rubens toma pelo menos 50, 60 coisas que o senhor indicou. Ele fala todo dia comendo, né? Suplemento de quê, Madinha? Aquele branquinho que tu dá para nós? Toma. Lugol? Lugol é para tireoide, o outro. Tireoide. É magnésio, magnésiozinho não falta, suplemento de magnésio, tudo. Olha só, o Brasil é conhecido mundialmente pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. Você, para ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Graças a Deus que o Brasil não tem vulcão, mas também nós pagamos um preço. Então, todo brasileiro se beneficia em suplementação com magnésio, porque praticamente todo brasileiro tem uma certa deficiência. O magnésio te ajuda a manter a sua pressão normal, o magnésio é um dos mais poderosos antiarrítmicos do coração que eu conheço como cardiologista, entendeu? Mas como não tem patente, ninguém divulga ele. Você não vai ter nenhum representante de laboratório divulgando magnésio, entendeu? A patente é do criador, doutor. Nossa turma aqui entende bastante do criador, então pode ficar tranquilo que eles vão tomar sim. Doutor, então, como eu disse, nosso público, incluindo o Rubens, né? Eu sou mais rebelde, viu, doutor? Eu aqui sou mais rebelde, apesar de ser seguidor dos conselhos do doutor Laí Ribeiro, mas eu sou da contramão aqui, acabo fazendo coisas que não devo ou comendo coisas que não devo. Doutora, o senhor tem uma dica especial para o pessoal do Verdade Oculta de alguma solução natural que o grande público não conhece, fazendo coisas que não devo ou comendo? Você quer saber? Essa é uma pergunta? Isso, a pergunta é essa. Qual é uma solução natural que vou te responder. O doutor Weston Price, que não era médico, ele era um dentista, muito rico, morava em Cleveland, Ohio, a esposa dele, enfermeira, eles fizeram 14 excursões pelo mundo, indo a lugares longínquos, onde ainda não havia chegado a civilização, tribos isoladas. E ele era dentista, ele ia procurar cárie. Então, ele viu que esse pessoal não tinha cárie. Nunca tinha ido ao dentista e não tinha cárie. Mas não só não tinha cárie. Não tinha cárie, não tinha câncer, não tinha doença cardíaca, não tinha ruga, não tinha Alzheimer, não tinha Parkinson. E ele, como era muito rico, ele tinha condições de pegar esses alimentos desses povos isolados, levar para Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Ele tinha um laboratório de análise. E ele descobriu que esse povo
comia uma substância que ainda não era descrita na literatura, que era muito lipossolúvel. Ele chamou de ativador X. São 62 anos de mistério. Só em 2007 descobriu-se que essa solução era uma coisa chamada vitamina K2. E essa vitamina K2, ela tem a propriedade de pegar o cálcio e levar o cálcio para o osso e para os dentes. Porque o cálcio não tem GPS. Olá, amigos! Você está no canal 7 Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Meu nome é Sara Rita, moro em Osasco, São Paulo. Sou sua fã de carteirinha, doutor. Queria saber do doutor, e o que fez o senhor ir contra todo esse sistema? Quando foi que o senhor parou para pensar e ir na contramão, né, da indústria farmacêutica? Que o nosso Criador o abençoe e o livre de todo mal. Beijinhos mil em seu coração. Fala, Rubão. Aqui é o Jonathan de Curitiba, Paraná. Essa pergunta é minha e da minha esposa Patrícia. Primeiramente, parabenizar o trabalho do Lair Ribeiro e do Rubens, que fazem um excelente trabalho em despertar aí a população. A minha pergunta é referente à vacinação em recém-nascido e na população adolescente, adulta em geral. Eu gostaria de saber do Lair Ribeiro se na opinião dele a população deve se vacinar. Se a resposta for sim, quais vacinas a população poderia confiar em se submeter a tomar? E é só isso mesmo. Obrigado e parabéns ao trabalho de todos aí. Doutor Lair Ribeiro, seja bem-vindo. Meu nome é Rosa Lúcia, sou de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A minha pergunta é a seguinte: meu filho contraiu a LLA aos 4 anos de idade e hoje está com 26, curado graças ao pai. Ele tem pensado em vacinar, mas está em dúvida. Tem algum problema dele vacinar devido a essa leucemia do passado? Obrigada. Vamos lá. Grande doutor Lair Ribeiro, eu sou muito seu fã. Te sigo daqui da Itália. Eu queria te dizer muito obrigado por todas as informações que você vem passando aí para a população. E já tem um tempinho que eu passei a usar óleo de coco na comida, no cabelo. Então, eu desde quando eu sigo você no YouTube, todos aqueles vídeos, eu passei a perceber muita coisa, passei a aprender muita coisa. E eu quero te agradecer por tudo que você vem fazendo, todo esse trabalho. Agradeço de coração todas as informações que você vem trazendo pra gente. Tá bom? Sou sempre seu fã número 1. Te sigo sempre e continue sempre assim, com essa força, na luta, por todos nós aí. Agradeço de verdade. Um abraço da Itália aqui. Grande Lair Ribeiro. Beleza, doutor Lair. Aberto para o doutor fazer aí as respostas e a gente encerrar o programa. Tá bom. Com relação à decisão dessa luta Davi contra Golias, eu já mencionei antes da história de eu ter passado pela indústria farmacêutica durante 8 anos e meio e ter visto o que acontece lá. Eu acho que alguém tinha que fazer alguma coisa. Eu assumi esse papel aqui no Brasil. Então, nós estamos fazendo isso, por enquanto, em português. Vamos fazer em espanhol e vamos fazer em inglês. Você vai ver isso também divulgado pelo mundo inteiro. Nós estamos só começando. Bom, com relação à história das vacinas, é um pouco complexo para eu responder, mas eu diria para você o seguinte: toda vacina tem um certo risco. Quando você junta mais de uma vacina, é que vem o problema maior. Então, vamos supor, você vai tomar a tríplice. São 3 vacinas de uma vez. O ideal seria que você tomasse uma no mês, outra no outro mês, outra no outro mês. Mas, do ponto de vista logístico, isso fica muito difícil para o governo. Então, eles pegam, juntam as 3, fazem uma. Aí, os efeitos colaterais são maiores. Então, eu acho o seguinte: se a criança está adoentada, se a criança está malnutrida, se a criança está gripada,
é preferível que não dê a vacina naquele período. Existem vacinas que hoje são praticamente obrigatórias. A gente não pode fugir delas. Mas, como um todo, eu gostaria de dizer que a vacina tem a parte boa e a parte ruim. Tá? Você tem que ver no seu caso o que vale a pena, o custo-benefício. E respondendo a terceira que me perguntou aí, com relação à leucemia, que foi curada aos 4 anos de idade, isso não tem mais correlação. Tá? Pode ficar tranquilo. Ok, doutor, eu quero agradecer aqui muito a sua participação. É uma honra. Nós esperamos poder tê-lo novamente aqui conosco, muito em breve, para a gente falar dos resultados do documentário, que estamos todos muito ansiosos para assistir, né? Muito obrigado, viu, doutor Rubens? Palavra final para o doutor. Ô, Silvão, dizer para o doutor Laí o seguinte, eu não tenho dúvida disso. Existe um médico mais popular do Brasil. É o Drástico Varíola, por conta da força do poder de comunicação da Rede Esgoto. Eu falo isso por minha conta. Mas também existe o médico mais querido do Brasil. E esse, sem dúvida, é o doutor Laí Ribeiro. Então, eu agradeço você, Rubens, você, Silvio, pela oportunidade. Eu quero dizer que nós estamos muito empolgados com o lançamento desse documentário, Curas Proibidas. E, mais uma vez, estou aqui para lhe convidar. É gratuito, você não vai investir nada. São 4 episódios. O primeiro vai ser lançado no dia 18 de abril. É uma expectativa muito grande e vale a pena, porque é uma coisa muito interessante que vai abrir a mente de muita gente. E eu gostaria, se você me permite, de terminar com uma historinha. Eu sempre gosto de terminar minhas apresentações com a história. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia, ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou o interesse dele e ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele se deu conta que o jovem não estava dançando, ele estava jogando alguma coisa no oceano. E o escritor perguntou para ele, jovem, o que você está fazendo? O jovem respondeu, a maré está baixa, o sol está quente, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. Aí o escritor olhou para o jovem e disse, será que você não se dá conta que existem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia e centenas de milhares de estrelas do mar na areia? Você jogar uma ou outra de volta ao oceano, no total, não vai fazer diferença nenhuma. O jovem foi lá, pegou uma estrela do mar, jogou no oceano, olhou para o escritor e disse, para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa, naquela tarde ele não conseguiu escrever, naquela noite ele não conseguiu dormir, na manhã seguinte ele levantou, se juntou ao jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Nós estamos numa conversa aqui, muito mais de 1 hora. Eu não sei se você está aí assistindo, se vai entrar no ouvido e sair no outro, ou se vai fazer uma diferença. O que eu quero dizer, se fizer diferença para um de vocês, já valeu a pena. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Um prazer, uma honra. Até mais, galera do Verdade Oculta. Obrigado.